Olá pessoal do Brasviv, Ronaldo mais uma vez. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre doença de peixe, como é que a gente trata, tá? Bom, inicialmente você consegue identificar se um peixe está bom ou não, principalmente o que eu falei naqueles vídeos sobre identificar uma boa loja, né? Quando você vai comprar um peixe, peça pro dono da loja dar um pouco de comida, ver se o peixe está comendo direitinho, né? Olha bem as nadadeiras dos peixes, ver se tem algum sinal de nadadeira ruída, algumas manchas na pele, pontos brancos, né? Essa primeira identificação na loja já evita que você traga um peixe doente para casa, né? Algumas doenças são oportunistas, né? O próprio ictio é uma doença oportunista, ou seja, qualquer mudança no aquário, mudança brusca no aquário, isso já faz uma queda no sistema imunológico do peixe. A doença ela se aproveita dessa queda do sistema imunológico e ataca o peixe, tá? Praticamente hoje o ictio é uma doença muito comum, é muito fácil de ser tratada, né? A gente tem uma série de alimentos enriquecidos com alho, tem uma ação bactericida, né? E ajuda muito na recuperação do peixe. Se você já tem um peixe doente em casa, no seu aquário, o que você tem que fazer? Antes de qualquer coisa, nunca administre remédio diretamente no seu aquário, se for um aquário com corais, tá? Porque muito possivelmente esse remédio pode matar alguns animais, um pouco da microvida, da biota do seu aquário. Então, se possível, tem um aquário hospital em casa, tem um aquário pequeno, guardado, ou seja, se você não tem um espaço físico, que tenha esse aquário guardado em algum lugar, você pode utilizar a própria água do aquário para não haver uma mudança muito grande de parâmetros nesse aquário hospital, tá? Esse aquário hospital tem que conter o que? Apenas uma lâmpada, não precisa ser uma numeração específica, um filtro, tá? Inicialmente apenas com perlon para remoção mecânica, né? Filtragem mecânica. Não pode haver nenhuma filtragem química, justamente para não remover o remédio. E um controle de temperatura bem eficiente, tá? Não pode haver uma temperatura muito alta e nem muito baixa, tá? Tem que ser uma temperatura constante. Esse peixe deve ser colocado nesse aquário hospital, né? O remédio deve ser administrado conforme a bula, dependendo do tipo de doença do animal, e ser feito acompanhamento diário, né? Uma visualização do animal, ver se ele está melhorando, né? Também, mesmo estando no aquário hospital, ele tem que ser bem alimentado, tá? Com rações enriquecidas com alho. O alho não tem só uma ação bactericida, mas ele enaltece o sabor do alimento e o peixe fica com mais apetite. A gente fala que grande porcentagem da recuperação do peixe é na base da alimentação. Também acredito nisso, tá? Existem inúmeras doenças para peixes, né? Tanto de água doce como de água salgada, né? Ictio, fungo, odino, né? Cada uma delas tem um determinado tipo de tratamento. Lá no fórum tem um tópico específico para doenças de peixes, né? Doenças de peixes conhecidas, né? Aqui para nós. Existem algumas outras doenças, como o odino, que infelizmente é uma doença que praticamente mata o aquário num período muito curto de tempo, é uma doença realmente muito agressiva, né? E algumas pessoas tiveram sucesso com o tratamento com cobre, né? Nesses casos. E existem alguns remédios à base de cobre para esse fim, tá? Então realmente é bem complicado. Mas, seguindo as dicas, você consegue evitar uma infestação no seu aquário, inicialmente na loja, vendo se esse peixe tem alguma aparência, uma nadadeira ruída, algum problema ou não. Se você já tem a doença porventura no seu aquário, é importante lembrar que para evitar uma doença, uma queda no sistema imunológico do peixe, é não variar muito nos horários de alimentação, tá? Controle de temperatura constante, uma temperatura da água muito baixa, muito alta, pode causar, pode facilitar uma doença nos animais também, tá? E o próprio controle dos parâmetros da água, né? Existem aí uma série de fatores que podem prejudicar o sistema imunológico do peixe e ele pode acabar ficando doente por causa disso, tá? Então, só lembrando, antes de qualquer coisa, olhe o peixe na loja, tá?
tem um aquário encostado em casa, com um filtro hang-on simples, tá? Apenas filtragem mecânica, um sistema eficiente de temperatura, aquecedor e resfriamento, tá? E com certeza a gente tem aí uma grande gama já de medicamentos para diversos tipos de doença que a gente tem conhecidos aí no meio do hobby, tá certo? Isso foi mais uma dica do Arnaldo, moderador do Brasil Reef, seu fórum de aquarismo.